Senhor Deus, amado e bondoso Pai, nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor também abra os nossos corações, para que possamos escrever dentro dele aquilo que o Senhor fala para nós. Vamos aprender um pouco, Senhor, da Tua vontade e da Tua permissão. Que os pedidos de orações que chegaram até nós nesse momento sejam levados ao Teu altar. Que as saúdes sejam restabelecidas, se for da Tua vontade, Senhor. E que também os agradecimentos sejam alvo da Tua alegria e também da Tua compaixão e misericórdia. Te pedimos um momento especial com o Espírito Santo, que o Senhor tire de todos nós que estamos fazendo o PG7 aqui, o eu, o ego do ser humano, e coloque o Espírito Santo, para que possamos ser usados por Ti nesse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos lá, querido? Acredito que para alguns aqui o Alê dispensaria a apresentação, mas tem nomes novos, tem pessoas que estão nos assistindo através do YouTube que não conhece ainda o trabalho. O Alessandro Valente é funcionário público no estado do Amazonas, trabalha no Tribunal de Contas, é também bacharel em contabilidade. E, para mim, o mais especial de todos é o mensageiro, é quem dá voz e trouxe a Web Rádio Esperança 7 ao ar. Também é o líder desse PG e que, de vez em quando, tem trazido para nós a mensagem. Que, nesse momento, o Espírito Santo seja sobre você, amém. Que ele venha usá-lo mais uma vez, que tudo que você venha falar seja inspirado pelo Espírito Santo e que Deus nos abençoe. Amém, querido. Amém, amém. Obrigado pela deferência. Seja muito bem-vindo vocês que estão chegando agora aqui no PG7, tá bom? Queridos, a gente tem vivido nos últimos 12 anos, pelo menos, momentos de incertezas na política brasileira. Mas eu não quero falar de política, não. Mas vai servir para ilustrar o que eu vou falar aqui. Mas também algumas coisas que nos parecem permitidos, na verdade, é a vontade de Deus. E algumas coisas que nos parecem vontade de Deus, na verdade, é porque simplesmente foi apenas permitido. Certo? Qual era a vontade de Deus no Éden? Deus colocou Adão e Eva no Éden, onde não tinha problema político nenhum, por exemplo. Não tinha problema na economia, não tinha trânsito pesado, não tinha violência, não tinha nada. Mas Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio. A vontade de Deus é que os dois semeassem a terra e colocassem nome nos animais que já tinham ali. E assim fosse povoando a terra. Aí Deus permitiu que eles decidissem a vida deles. Foi aí que veio o pecado. Não foi porque Deus queria que eles pecassem, que eles caíssem no pecado. Foi simplesmente que ele permitiu que eles fizessem a vontade deles. Já pensou se Deus fosse um tirano e quisesse que nós fizéssemos as coisas do jeito que ele quer o tempo todo? Aí não seria o Deus que a gente conhece. Aí seria, sim, um ditador. Muitas vezes nós achamos que tudo é a vontade de Deus, né? Então, deixa eu colocar aqui logo. Não vou colocar ainda não. Eu quero que vocês vão lá no livro de Jonas 1, de 1 a 17. Nós vamos ler a Bíblia hoje, sim. Antes de entrar aqui, propriamente dito, não vou colocar nada para vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu coloco logo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto, deixa eu colocar, para ver se vocês vão. Enquanto eu pego a Bíblia, vocês pegam também a Bíblia aí, a gente conversa aqui acerca da palavra dele. Vamos ver se eu consigo abrir. Consegui, então deixa aí. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí o banner? Não estou ouvindo, talvez. Eu estou sozinho agora? Está conectando, está conectando. Ah, entendi. Deixa eu ver. Ah, agora sim, agora apareceu, né? Então, queridos, começa assim. Aqui, a minha Bíblia,
eu gosto porque é do pregador, então ela tem alguns tópicos que sugerem alguma coisa para a gente. Então está escrito assim, chamado Fuga e Punição de Jonas. É uma passagem que todo mundo conhece. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos que por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, disseram-lhe, por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar nos acalme. Porque o mar ia se tornando cada vez mais revolto. E ele lhes disse, isso aí é Jonas falando com ele agora, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe lá ficou. O resto da história, queridos, todos nós sabemos. Jonas foi levado de volta a Nínive, onde ele tinha que ir, porque lá era a vontade de Deus. Nessas passagens, nós vemos aqui as duas coisas, permissão e vontade de Deus. Deus deu uma ordem ao pregador Jonas, que ele fosse a Nínive. E Jonas, na verdade, com medo do que lhe fosse acontecer, pegou um navio para outra cidade, contrariando a vontade de Deus. Mas Deus, ele permitiu que isso acontecesse. Mas aí veio a consequência. A consequência todo mundo sabe. Jonas foi engolido pelo peixe. Naquela época, não tinha definição biológica de baleia. Alguns estudiosos, alguns teólogos falam que foi uma baleia, outros dizem que foi um peixe muito grande, a gente não sabe se foi um tubarão-baleia, por exemplo. O tubarão-baleia é um peixe, a baleia é um mamífero. Então, a gente não pode afirmar categoricamente o que era. O fato é que ele foi engolido e ele foi jogado novamente para onde Deus queria que ele fosse. Mas olha, eu vou colocar aqui para você, deixa eu ver se eu consigo. Olha aí. É fato que as coisas só acontecem quando Deus quer, pois Ele é o dono de todas as coisas e é quem controla tudo ao nosso redor. Coloque isso aí, na sua cabecinha. As coisas só acontecem quando Deus quer, pois Ele é o dono de todas as coisas e é quem controla tudo ao nosso redor. Mas nos enganamos quando achamos que Ele está de acordo com algumas coisas.
Algumas vezes, Deus apenas permite, ele simplesmente deixa, e isso não expressa o seu real desejo, a sua vontade, como eu falei lá no Éden. Fixem aí, abram sua Bíblia aí em Deuteronômio 10:17. É imperioso que você anote essa passagem aí. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Veio aí? Aqueles caras lá dentro do barco, eles estavam orando para outros deuses e tentavam subornar os deuses dele. Mas o nosso não tem barganha. O nosso Deus não aceita nenhuma recompensa. Porque a recompensa dele é a nossa salvação. Vamos entender tudo isso. Vamos lá no Aurélio. Quem tem o Google aí, vai no Google. Vamos lá. Vontade. O que quer dizer vontade lá no Google? Ninguém mais tem o Aurélio, né, cara? Eu ainda tenho aqui alguns livros. Inclusive, esse cenário vai mudar. Eu vou colocar livro aqui para vocês verem que eu leio, tá? Substantivo feminino. Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona um indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação e firmeza. Quem me conhece sabe que eu gosto de comparar a teoria do homem com o que está na Bíblia, né? Permissão. Vamos lá para a permissão. Ato ou efeito de permitir. Autorização. Consentimento. Figura pela qual aquele que fala ou discursa deixa ao juízo dos que ouvem a decisão de alguma coisa. Nesse momento, é isso que eu vou fazer. Eu vou permitir que você chegue a alguma conclusão. Eu vou permitir que vocês tirem as suas próprias conclusões a partir do texto que eu estou colocando para vocês aqui. Eu não sou o dono da verdade, mas já tem um tempo que eu estudo isso aqui. Olha só, gente. Hoje, muitas pessoas falam sobre a vontade de Deus, sobretudo agora, depois das eleições. Ou alguns falam da vontade divina. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que tudo o que acontece nesse mundo, mais uma vez, tem a permissão de Deus. Mas nem tudo é da vontade dele. Entendeu? Tudo é permitido, mas nem tudo é vontade dele. Temos o livre-arbítrio para que isso aconteça. Por exemplo, quando você decide pecar contra os 10 mandamentos. Quando um ladrão, que era da igreja, vai lá e peca contra os 10 mandamentos. Ele estava dentro da igreja. Ele sabia que aquilo era errado e era contra a vontade de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse lá. Depois eu volto nesse assunto. Né? Olha só. Temos o livre-arbítrio hoje e veja bem, pela parte de Deus, eu, como youtuber, eu não tenho mais o livre-arbítrio. Eu não posso mais falar o que eu quero aqui. Não me é permitido falar nada. A vontade do YouTube é que eu fale outras coisas. Mas eu falo porque a vontade de Deus é que eu fale para vocês. Olha só. Por nós termos o livre-arbítrio, por exemplo, e Deus justamente nos deu isso para que nós possamos escolher seguir a Cristo, mas veja bem, de livre e espontânea vontade. Ele nunca te forçará a aceitá-lo. E sendo assim, Deus respeita a nossa escolha sempre, independente de qual seja ela. Não é da vontade de Deus que você sofra, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, por que Deus quer que eu passe por isso? Não, 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 não. Quando Deus deu Jesus para nos salvar do pecado, ele deu para que ele sofresse todas as nossas agruras. Ele foi violentado, ele foi humilhado. Isso não era mais para acontecer conosco. No Éden, quando Deus colocou Adão, não era para ter o pecado. Mas pelo livre-arbítrio, pelo amor que ele nutre por nós, ele nos deu a opção da escolha. E olha,
sofremos ou como resultado de nossas escolhas que talvez, às vezes, não tem retorno para o olhar do homem. Mas é importante que passemos por determinadas provas. No meu caso, eu não aceitava que Jesus existia, mas Deus tinha vontade que eu fizesse isso. Eu tive quase que morrer. Está dizendo aqui, vocês estão me ouvindo? Que a minha conexão está instável. Tá? Tá Está dizendo ok, aqui. perfeitamente. Tá, beleza. Então, eu sofri as consequências da minha distância com Deus. Mas tudo foi permitido para que eu voltasse hoje e tivesse uma fé muito mais forte daquela que foi plantada em mim até os 13 anos. Olha só, vamos ver aqui. Todo mundo sabe desse aqui. Você é cristão e não sabe desse versículo, João 16:33, por favor, volte a estudar a Bíblia. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja, no mundo passais por aflições. Deus nos advertiu quanto que estamos passando hoje. Eu não sei por que você chegou nesse vídeo agora. Nós costumamos dizer, um dos slogans da rádio é que você está na sua igreja online. E é verdade. Toda vez que você entra no nosso link, esperança7.com.br, ou no nosso canal Esperança 7, você está entrando numa igreja. Aqui é uma forma de você congregar. Ao mesmo tempo que você está assistindo, outras pessoas estão assistindo também. Certo? Então, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não podia, Jesus Cristo não podia dar fim, dar cabo da própria vida lá na sua aflição para acabar com a dor dele. Ele não fez isso. Ele sabia que ia acontecer. No momento que ele teve o contato com o divino, mais uma vez, e foi-lhe posto que seria acontecer, ele teve opção. Ele pediu para Deus para passar o cálice. Não foi isso que aconteceu? Mas ele colocou tudo na vontade do Pai. Ele não deu cabo da própria vida. Ele poderia ter cessado tudo aquilo de uma vez só. Mas não, ele foi até o fim. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre ele. Devemos ter consciência de tudo que Deus passou ali. Porque ali não era a vontade de Deus que chegasse naquela situação, mas é o plano da salvação. Porque nós pecamos lá no começo. Nós trouxemos o pecado, a sujeira, a imundícia, como dizem algumas pessoas, para esse mundo. E foi preciso que o Filho do Homem se fizesse homem, sofresse, apanhasse e fosse humilhado por nossa causa. Hoje, muitas pessoas falam sobre a vontade de Deus ou a vontade divina. E antes de mais nada, eu disse no primeiro parágrafo, você deve atentar para João 16:33. Olha só, deixa eu colocar aqui. Ó. Devemos passar pelas tribulações que nos são impostas neste mundo, na medida em que somos convidados a termos bom ânimo. Não é fácil. A gente está sofrendo e está sorrindo. Nós temos Jacó, nós temos Elias, nós temos o próprio Moisés, que firmaram com Deus, Enoque, e tiveram a recompensa no final. E alguns deles, inclusive, dialogavam, discutindo para Deus, para salvar os seus. Porque Deus, certo momento, lá, Abraão, também Moisés, queria dar cabo de tudo, então eles ponderaram com Deus, mas não faça isso, que tem gente de boa índole. E Deus permitiu que as pessoas continuassem, mesmo sabendo que não tinha jeito. E é por isso também que hoje, através de Moisés, através de Noé, nós estamos aqui para contar a história dele. E muitas vezes sofremos com o resultado de nossas vontades. Você concorda comigo? Deixa eu colocar aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que eu vou falar um pouco sobre isso?
Por que eu coloquei essa passagem para vocês aqui? Porque, queridos, olha só, eu vou continuar professando a palavra de Deus. Eu sei que a perseguição já começou, mas eu peço todos os dias em minhas orações que Deus me dê a coragem que teve os apóstolos. A maioria deles foram assassinados. Teve cabeça decepada, teve crucificação invertida, teve tudo. E eu quero ser um deles, para que eu possa, literalmente, estar com vocês até quando Deus permitir. Eu não sou pastor, eu não sou padre, mas eu aceitei o chamado de Cristo para fazer isso até enquanto ele volte, ou até quando ele quiser que eu esteja aqui. Já era para eu ter ido. Aliás, eu fui e ele me trouxe de volta. Vou permitir que alguém entre aqui? Permitir. Né? Então vamos lá. Tem uma outra passagem, não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo aqui, não estou conseguindo passar. Passou. Vamos lá. As tribulações são leves e passageiras quando ampliamos nossa visão e refletimos sobre a vida eterna. Se nós estamos aqui de passagem, se nós estamos nessa vida aqui, professando o Evangelho de Cristo, dizendo que nós temos uma vida eterna, se nós estamos aqui, inclusive nesse canal, nos vídeos anteriores, eu peço que você volte aí os vídeos, tem vários vídeos para você, inclusive séries sobre isso, que nós estamos aqui acreditando que temos a vida eterna, que Jesus vai voltar, que vai ressuscitar os mortos, que os justos serão levados com ele, os ressuscitados e os vivos que estão aqui, por que que eu sofrerei antecipadamente? Se Jesus não voltar amanhã e eu tombar, eu creio que eu dormi no Senhor. Eu oro todos os dias para que Deus encurte o prazo da sua volta. Mas nós temos alguns pré-requisitos aqui para fazer. E um deles é o ID. Um deles é proclamar o evangelho para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre o amor de Cristo. Seria injusto com milhares de pessoas se elas fossem condenadas por aquilo que elas não sabem. Então, é justo que elas tenham também a chance de decidir sobre aquilo que está escrito na Bíblia, se vão com Jesus ou se o rejeitam. A vontade de Deus é que eles venham conosco, mas ele permite que eles tenham uma decisão diferente. Vamos lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Quando a gente volta aqui para fazer o PG7, não é muito fácil. Às vezes a internet não está legal, às vezes tem pouca gente. E eu sou comunicador, gente. Além de ser pregador da palavra de Deus, eu sou comunicador. Quando eu vejo que tem pouca gente, meu coração se entristece. Porque a minha vontade é que todos ouvissem e assistissem e compartilhassem. Porque assim nós vamos estar abreviando a volta de Jesus. A vontade dele é que nós façamos isso. Mas nós estamos na época da permissão. Deus permite que nós façamos a nossa vontade também. E isso nem sempre é legal, queridos. Voltem-se para mim e sejam salvos. Todos vocês. Não é só para mim, olha aí. Todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Isaías 45:22. Vamos passar, porque esse versículo fala por si só. Agora, meus caros queridos patriotas, Deus está nos castigando? Gente, quando Jesus adentrou Jerusalém, você pode ver isso no Evangelho de Lucas, de Mateus, ele entrou em cima do burrinho. Ele estava sendo ovacionado pelos seus seguidores. Só que um oficial romano o interpelou e disse:
é justo os impostos que nós cobramos para esse povo? Jesus disse, de quem é a imagem que está na moeda? A imagem não era de Jesus. Então ele disse, a César o que é de César. Queridos, não confundam vontade de Deus com permissão. A política, ela é permitida por Deus. Não é a vontade de Deus. Eu estou falando para A e para B. A política, ela não é a vontade de Deus. Jesus Cristo não foi político. Ele entrou na sinagoga, chutou o balde, quando viu que dentro do templo de Deus estavam sendo praticado comércio, por exemplo, corrupções. Ele não fez política. Jesus não fez política, tanto é que ele foi crucificado. Mas ele permite que a política seja feita. Tudo certo? Não estou dizendo para você se conformar com a decisão que teve, seja algo. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo ou mostrando para você o que é permissão, o que é vontade, para que você use o termo correto quando for falar para terceiros. Não coloque Deus nessa situação. Ore para Ele. E se você orou para Ele, aceite a vontade dEle. Deus não está nos castigando. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Gálatas 6:7. Agora eu vou falar para você que zombou de Deus. Eu vou falar para você que zombou daquela senhoria que orou para um certo resultado e não veio. Vou falar para você, senhora, que orou para que o fulano de tal se desse mal. Não se deixe enganar. De Deus, olha, não se zomba. Do meu Deus, que eu estou falando para vocês agora, você não pode zombar, não. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E vai ser aqui ainda. Olha só, gente. Está um pouco longo, né? Eu sei disso. Mas é um estudo bíblico. Eu fui escrevendo. E quem sabe, como eu escrevo, sabe também que às vezes eu sou um pouco prolixo. Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Ele age através de milagres, de curas, etc. Todo mundo sabe disso. Olha só. Os cristãos parecem esquecer que Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele, que todos sejam salvos. Tem vaga para todo mundo? Tem, claro que tem. Ele foi o Criador do céu e da terra. É claro que tem vaga para todo mundo. Mas algumas pessoas optam em não seguir. Ou seja, a permissão de Deus e a vontade de Deus são duas coisas muito distintas. E eu queria que você atentasse para isso. São coisas diferentes. Água e óleo não se misturam. Rio Negro e Rio Solimões não se misturam pela sua densidade. E a densidade dessas duas palavras é imediatamente diferente uma da outra. O exemplo mais claro que eu gosto de citar é em relação à natureza. Veja bem, e os desastres que infelizmente acontecem. Há anos o homem vem destruindo e tirando mais do que pode. E o que acontece? Eu amo Minas Gerais, eu amo Rio de Janeiro, mas eu já estive lá quando na região serrana desceu o morro completamente e matou muitas pessoas. Você viu Brumadinho o que aconteceu? Eu estou assistindo eu assisti um filme sobre inundação, né? E era na Polônia, era na época do Papa João Paulo, na década de 80. Em nome de Deus, as pessoas foram alertadas para que saíssem de suas cidades, porque uma grande alagação chegaria lá. Eu não estou lembrando do nome do filme agora, mas foi um fato verídico. E especialistas de algumas partes da Europa vieram e disseram que tem que sair, que vai ser inundado.
Só que um grupo de moradores a Polônia é um país não muito rico da Europa. Então as pessoas valorizam muito a terra que tem. E as pessoas também, em nome de Deus, disseram que ali eles não iam sair, porque tinham certeza que depois que as águas baixassem, eles não encontrariam mais nada e não teriam mais condições de sobreviver. E cada um foi a cidade inteira, o vilarejo inteiro, se reuniu e foi colocando barragens, saco de areia ao lado do rio, foram colocando, a água ia subindo, eles iam colocando. O exército da Polônia foi lá tentar estourar para que a água vazasse e outra cidade não fosse inundada, mas eles permaneceram e oraram. O fato é que a barragem não estourou. A vontade de Deus era que aquele povo resistisse e foi cumprido. Deus também permitiu que o exército visse que quando estamos com Deus, ainda hoje, na nossa era, nós não precisamos temer. Foi o que Davi falou quando se auto-intitulou guerreiro para ir ter na batalha com Golias. Ele disse que não precisava de nada, não precisava de armadura, que Deus estava com ele e foi lá e resolveu a parada. Queridos, eu vou colocar mais uma passagem aqui. Ó. Deus não está nos castigando. Apenas estamos fazendo a tal da colheita, registrada lá em Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, ele vai colher. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Estava aqui, ó, em Gálatas 6:7, só para lembrar para vocês, tá bom? Queridos, eu queria falar sobre essa situação com você aqui. Você tem vivido a permissão ou a vontade de Deus? Ah, irmão, viver só da vontade de Deus é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aconselhando você. Você já faria isso sozinho. Em diversas situações da Bíblia, vemos Deus transformando coisas ruins em coisas boas. Certo? Eu consigo entender que ele, como um pai perfeito que é, não deseja de seus filhos que padeçam, e muito menos que nos veja sofrer. Creio que sua vontade é perfeita. Eu creio nisso. Eu queria colocar isso no seu coração também. Mesmo que muitas vezes eu queira algo muito e Deus, na verdade, quer outra coisa para mim. E geralmente, gente, Deus coloca essa coisa na minha vida e depois eu vou compreender. Ou na mesma hora, ou outro dia, que realmente era aquilo que Deus queria, era o que estava certo. Eu vejo diversos jovens se questionando sobre o que Deus quer para a vida deles. Sobretudo numa juventude doutrinada pelo ateísmo, pelas informações fúteis das redes sociais, pelos ídolos falsos que te caminham pelo caminho que não é de Deus. Estou falando com você agora, jovem. Veja o seu ídolo. Veja que leia um pouco, peça uma leitura da Bíblia, um estudo bíblico, e veja se ele está na direção. Ou então você leia só os 10 mandamentos e veja se ele está na direção certa. Eu sei que você acredita em Deus, queridos. Você não deixou de acreditar. Você está revoltado, é diferente. Deus permitiu que isso acontecesse para você ver ao vivo o que pode acontecer com você caso você não siga a vontade dele. Ah, mas assim ele seria um carrasco. Não, ele não é um carrasco. Ele te ama e por isso ele deixa você fazer o que ele quer. Então, você tem vivido a permissão e a vontade de Deus? Vamos ver aqui. Cabe aqui esse versículo que muitos empregam de forma errônea. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Primeiramente, você tem que ter na mente que você é responsável
por suas escolhas. Ah, o Titanic morreu porque o cidadão falou assim: ah, nem Deus afunda esse navio. Tem gente que culpa Deus por causa disso. Ah, John Lennon disse que ele era mais famoso que Jesus Cristo. Deus, tem gente que imputa a Deus o fato de um fã ter matado John Lennon. Queridos, eu já disse aqui, Deus não quer que você sofra, mas ele permite que você tome as suas próprias decisões. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Olha só, gente. Muitas vezes passamos por cima da vontade de Deus, e isso está cada vez mais latente na nossa sociedade. Deixa eu ver que horas tem aqui. Estou no tempo ainda. Ele quer que nós sejamos racionais. Ele quer que nós o perguntemos de manhã cedo naquela oração: Senhor Deus, dê-me sabedoria para que eu possa ter discernimento, para que eu tome as decisões certas. Você está pedindo para agir conforme a vontade de Deus. Eu realmente posso fazer de tudo, mas convém fazer? O que eu quero fazer me acrescentará. Para entender a diferença de forma clara, pense você como um pai ou mãe, por exemplo, e seu filho lhe pede algo. Você não quer que ele faça. Veja, a sua vontade. Algumas vezes você diz não e pronto. E outras, por diversos motivos, você acaba cedendo e deixa. Permissão. Eu tenho uma filha de 19 anos. Eu disse para ela o que tem que fazer. Mas eu permiti que ela faça o que ela quer, porque ela já tem 19 anos. A minha vontade é que ela volte para Cristo. Não é voltar para a minha casa. A minha vontade é que ela volte para Cristo. Mas eu, como sou seguidor de Cristo, coloco tudo nas mãos dele. E ela pode decidir se ela quer voltar ou não. Você acaba cedendo e deixando. Essa é a permissão. Você não queria, mas deixou. Há uma bela diferença, não há? Olha aí. Tudo somente acontece se Deus permitir. Lá, no primeiro verso que eu li, eu disse isso. Busque saber qual a vontade de Deus para a sua vida, querido, e não peça a Ele que as suas vontades aconteçam. Muitas vezes erramos e pedimos errado. Nós somos falhos, pecadores. Deixe que Deus decida por você. Tiago 4,3, vamos lá. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esteja atento à vontade de Deus para a sua vida, pois ela é e sempre será perfeita. Acredite nisso. E eu não poderia terminar essa palestra sem antes trazer aqui um verso que não está aqui e nem na minha preleção. Olha só, João 10,17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele teve a escolha de não passar pelo que ele passou, mas ele passou. Ele passou por você. Ele escolheu te salvar. A vontade de Deus, querido, tem que prevalecer na sua vida. A vontade de Deus tem que ser imperioso em tudo que você faz. Mas olha, cuidado com as permissões. Cuidado com as pedras de tropeço que tem nas permissões. Você nunca sabe o dia de amanhã. A sua salvação está posta para você agora, nesse exato momento. Você tem a permissão de escolher. Você pode chegar a Cristo nesse momento e dizer: Cristo é meu Salvador.
Você pode se ajoelhar onde você está. Eu vou parafrasear o pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto. Chega mais perto do vídeo. Você tem a possibilidade, nesse momento, de entrar aqui e deixar sua mensagem e dizer assim: eu vou me entregar a Cristo. Você tem a possibilidade de dizer um amém agora aqui no chat do YouTube. Você tem a possibilidade agora de mudar a história da sua vida. Eu não sei se você entrou aqui com a vida perdida em direções opostas, mas Deus te trouxe de volta aqui, e essa aqui é a tua igreja online. Eu não falei de religião nesse momento, eu não falei de bandeiras políticas, eu não falei de placa de igreja, mas eu, Ale Valente, estou disposto a te ajudar a chegar no caminho de Cristo. Entre agora no site esperança7.com.br e deixe o seu recado. Se você quiser um estudo bíblico, nós vamos dar uma forma de encontrar alguém perto da sua casa para lhe dar esse estudo bíblico. Se você for perto de mim, me peça o estudo bíblico, que eu mesmo vou até você. Eu vou te perguntar pela última vez. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Ou você vai continuar usando a permissão que lhe dá? Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos porque sabemos agora o quão importante sempre estarmos dispostos a fazer a tua vontade. Sabemos que muitas coisas podem acontecer diante disso, mas também sabemos, Senhor, que o teu amor é tão grande que nos deu o livre-arbítrio para que possamos fazer aquilo que quisermos. Neste caso, Senhor, eu te peço sabedoria para que as pessoas que optem por fazer assim, que sejam guiados por ti também, para que tomem suas decisões corretas, para que o amor verdadeiro impere sempre, em nome de Jesus.